A verdade sobre as línguas. Eu quero trazer essa palavra para você sobre a verdade sobre as línguas. Aquilo que te contaram de forma diferente, aquilo que disseram para você que não era verdade sobre as línguas. Eu sei que existem muitas pessoas que creem diferente sobre as línguas, que não é um idioma celestial, que não é a linguagem do Espírito Santo, que não são línguas estranhas, que simplesmente as línguas são idiomas falados por qualquer pessoa, por qualquer nação, por qualquer pessoa estrangeira. Mas eu quero trazer para você, logo em seguida, alguns detalhes que são diferenciais para o entendimento dessas línguas. Antes eu gostaria já que você curtisse, que você compartilhasse, que você se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Gostaria muito que você fizesse parte disso, curtindo, compartilhando e também deixasse o seu comentário aí, ok? Eu quero que você também, se você quiser participar de um grupo que nós temos, seja do WhatsApp ou do Telegram, você acessa na descrição logo aqui abaixo, eu posto ali o link para você entrar nesses grupos. Nestes grupos, portanto, eu posto os links, os quais te levam para a sala do Zoom, onde nós fazemos as nossas reuniões, os nossos treinamentos, os nossos ensinos, que é totalmente gratuito para cada um de vocês. Sim, tem uma agenda nas sextas-feiras, uma sim, outra não, tem vigília, tem manhã com Deus, tem sala de treinamento nos dons. Você é o meu convidado para estar participando conosco. Vamos falar um pouquinho sobre a verdade, essencialmente o da oração em outras línguas. Quero trazer para você o seguinte: muitas pessoas, como já disse, pensam diferente de como nós pensamos. Assim como algumas pessoas pensam diferente sobre a profecia, sobre a palavra do conhecimento, sobre a palavra da sabedoria, sobre discernimento de espíritos, sobre interpretação de línguas, sobre fé, sobre dons de curar, sobre milagres. As pessoas pensam diferente e você deve respeitar o que as pessoas pensam. Porém, existe uma verdade na Bíblia Sagrada que nós temos que seguir. Outra coisa que nós temos que ver, que existem contextos bíblicos os quais nós temos que conferir, os quais nós temos que verificar para ver a conexão que tem daquele momento, daquela palavra dita, se há um contexto histórico, se há um contexto de costumes, se há um contexto de pessoa a pessoa, se é uma metáfora, se é uma parábola, se é uma figura de linguagem. Então nós temos que entender essas coisas. Muitas pessoas interpretam ao pé da letra e não entendem a conexão que aquele texto tem com o ambiente que foi falado. Nós sabemos que foi uma promessa de Jesus que as pessoas ficassem em Jerusalém até que do alto elas fossem impactadas com o poder. E isso todo mundo conhece, qualquer cristão conhece. No entanto, o mais importante ali, o que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, no versículos 7 e 8, quando Jesus foi indagado, quando ele foi perguntado a respeito do estabelecimento do reino, ele disse que quanto aos tempos e às estações não convém especular sobre isso, porque o Pai estabeleceu pelo seu próprio propósito, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, que eles estando esperando, cumprindo-se os dias de Pentecostes, portanto, no dia 50, estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. E a Bíblia diz que veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Eu quero que você frise a seguinte palavra: todos. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o poder do alto, a oração em línguas, é para uma pessoa só? Não, é para todas as pessoas que quiserem. É tão importante que foi ministrado várias vezes. Houve uma preocupação dos apóstolos em que outras pessoas fossem impactadas com o Espírito Santo e recebessem o dom de falar em outras línguas. E os homens que ali estavam, que afluíram para aquele lugar, que eram de diversas nações, ficaram maravilhados com o que viram. Pedro, tomando a palavra, explicou para eles
explicou todo aquele fenômeno que estava acontecendo, porque era uma promessa, como a de Joel 2:28, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele explicando ali, no versículo 39 de Atos capítulo 2, os homens ali disseram: o que faremos agora, varões e irmãos? Ou seja, a partir de eles ouvirem a explicação de Pedro, eles estavam maravilhados e impactados. Aí Pedro diz: cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Pedro ministra e aquelas pessoas que estavam ali maravilhadas receberam o nascer de novo e o dom do Espírito Santo. Ou seja, eles receberam o nome de Jesus para o fim de serem salvos e receberam o dom do Espírito Santo para falar em outras línguas. E a pergunta que não se deixa calar: que tipo de línguas falavam no momento da descida do Espírito Santo sobre a terra? Falavam línguas estranhas. A Bíblia é clara, falavam línguas estranhas conforme o Espírito concedia que falassem, porque era um volume. O que lhes era concedido era um volume, e o volume era proporcional à necessidade de cada um, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Então, eu e você precisamos entender que ali houve uma manifestação importante de línguas estranhas. No entanto, as pessoas entendiam na sua própria linguagem. Havia uma interpretação personalizada para cada pessoa. Não podemos dizer que não eram línguas estranhas, mas nós podemos questionar o fato de que as pessoas ouviam sim na sua própria linguagem. E é um outro mistério. É uma linguagem que eventualmente algumas pessoas, e para um fim específico, para um propósito, pode ser sim transliterada para você, pode ser trazida uma interpretação para você. E isso aconteceu com o pastor Hernandes Santos, aconteceu com o pastor David Robertson, aconteceu com diversas pessoas. Quando eles ministravam em determinados lugares, outras pessoas de outras nações entendiam aquilo que eles estavam falando e recebiam aquele impacto nas suas vidas, na sua própria linguagem. Não significa que você vai receber um batismo de língua estrangeira. Não, naquele momento de Atos, foi o batismo no Espírito Santo. Foi um poder que veio do alto. A Bíblia fala que eles estavam como quem está bêbado. Então, um batismo de língua estrangeira não precisa deixar ninguém bêbado, mas o poder de Deus pode ter deixado aqueles homens cambaleantes pela descida do poder, e eu tenho certeza absoluta que falavam em línguas estranhas. Algumas pessoas questionam 1 Coríntios 14. Paulo chega na igreja e começa a pôr diretrizes na igreja. Imaginem um culto. Começou um culto, você tem um convidado, você tem um pregador, você tem cânticos iniciais, você tem celebração, você tem oferta, você tem uma série de coisas que acontecem num culto. E Paulo chegou naquele culto e começou a explicar a ordem do culto. E ele começa explicando, já no versículo 2, que aquele que fala em línguas estranhas não fala aos homens, visto que ninguém entende, e em espírito fala os mistérios de Deus. Então, ele já começou dizendo que quem fala em outras línguas fala mistérios. Mistérios são segredos que não são descortinados no primeiro momento. Línguas são os segredos de Deus, ocultas em mistérios. Então, quando nós oramos em outras línguas, nós falamos os mistérios de Deus. No versículo 4 de 1 Coríntios 14, ele diz que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Então, o orar em outras línguas é o plano de Deus para edificar a minha fé, para me construir. Ah, mas o Paulo disse que nem todos oram em outras línguas. Ele estava falando no contexto de igreja, no contexto fechado. Alguns oram em línguas, outros profetizam, outros têm salmos, outros no momento de culto. Porventura todos vão pregar, todos vão ser profetas? Não, ele convidou um para pregar, um para dar uma palavra de saudação, um para dar um testemunho, outro para cantar um hino solo. Então, cada qual dentro do seu culto vai ter uma ordem, vai ter o seu momento naquele instante. Então, passado esse momento de 1 Coríntios 14, que nós sabemos que as línguas são para edificar a nossa fé, e que eu não preciso ter a consciência de saber a interpretação,
Mas os apóstolos tinham que a oração em línguas era como uma passagem obrigatória, que as pessoas tinham que ser batizadas com o Espírito Santo. Tanto é verdade que, quando houve uma certa dispersão, lá em Atos capítulo 8, Filipe saiu da cidade de Jerusalém, estava em Samaria, e ele pregava o evangelho, e as pessoas de bom grado aceitavam a palavra, e muitos eram curados, muitos cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam. E esta notícia chegou a Jerusalém, e os apóstolos ficaram sabendo, e mandaram imediatamente Pedro e João para que também ministrassem o Espírito Santo e aquelas pessoas recebessem o poder de falar em outras línguas. Pedro e João, chegando no lugar, ministraram, e a Bíblia diz que eles falavam em novas línguas. A partir do momento que eles ministraram, os apóstolos ministraram, além de eles terem recebido a palavra no coração, além de terem recebido curas e outros milagres, também receberam o dom de falar em outras línguas. A Bíblia diz que falaram em outras línguas, que eles começaram a falar em outras línguas. Oração em línguas, passagem extremamente necessária para o crente. Lá em Atos capítulo 10, Pedro estava ministrando na casa de Cornélio, falando, explicando como foi, como aconteceu, como o Espírito Santo desceu. E ele ainda falando a palavra, desceu o Espírito Santo sobre todos os que estavam com ele. E eles começaram a falar em outras línguas. Tanto foi que aqueles que estavam com Pedro, que eram da circuncisão, ficaram maravilhados porque o Espírito Santo havia descido sobre os gentios. Esse é o poder de Deus. O Espírito Santo veio e a Bíblia diz que eles falavam em novas línguas. Que coisa maravilhosa! Eles não precisavam ficar falando em línguas estrangeiras no momento que estavam sendo batizados com o Espírito Santo, porque era uma evidência extraordinária do Espírito Santo sobre a vida deles. Lá em Atos capítulo 19, aconteceu também que Paulo chega em Efésios e ele fala, ele ministra, ele diz: vocês conhecem, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo ministrou o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Orar em outras línguas é passagem essencial para a vida do crente. Não creia diferente, não acredite diferente, porque a Bíblia diz lá em Judas 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A oração em línguas tem pelo menos 4 formas de manifestações. A manifestação primeira, que é para a edificação da nossa fé. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. A segunda forma de manifestação é a manifestação para que eu e você venhamos permitir que o Espírito Santo interceda dentro de nós. Romanos capítulo 8 e versículo 26. A terceira manifestação é para a salvação do incrédulo. É esta que Paulo fala em 1 Coríntios 14, que é esta que uma outra pessoa pode entender aquilo que eu estou falando na minha própria linguagem, e esta linguagem, que é cheia do poder do Espírito Santo, é entendida por outra pessoa que não conhece Jesus, e esta palavra que ela ouve, então converte o coração dela, ou ela recebe o impacto da palavra, mesmo sem saber o significado, mas aquela pessoa que ouve entende o significado. E a outra manifestação da palavra, que é para interpretação, as línguas que são para interpretação, as línguas podem ser interpretadas, elas são passíveis de serem interpretadas. Então, eu e você precisamos mergulhar profundamente no conhecimento da oração em línguas, para não nos distrairmos com outros conceitos, porque existe uma linha calvinista que não crê da forma como nós cremos no Espírito Santo, na manifestação das línguas, e outros que interpretam as línguas sem olhar o contexto local e pregam enfatizados com base no contexto local, achando que é um conceito para todas as nações. Nós temos que entender, a Bíblia diz que aquele que é espiritual entende tudo. A Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Ele não consegue discernir porque são discernidas espiritualmente.
Então, a verdade sobre a oração em línguas é a oração do Espírito Santo. É o poder de Deus sobre as nossas vidas. Você ora os mistérios de Deus, você se constrói, o Espírito intercede mediante a oração que você ora. Não dê crédito a um outro conceito, porque este é o conceito bíblico verdadeiro. A oração em línguas edifica a nossa fé. Aquele que ora em língua desconhecida ou língua estranha, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, edifica-se a si mesmo. É a língua dos anjos? Não, é a língua do Espírito Santo. As línguas estranhas são personalíssimas, porque são as línguas do Espírito Santo. Saiba disso. Quando você ora em outras línguas, você permite que o teu espírito ore juntamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo leva a sua oração a Deus e vem respostas para a sua vida. Então, a oração em línguas tem este foco: edificar a nossa fé, ainda que ela seja passível de ser interpretada por outra pessoa, ainda que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis, ainda que ela seja para a conversão dos incrédulos, não deixa de ser uma língua estranha. Não deixa de ser algo que veio do céu para gerar conversão, gerar milagres, gerar curas, gerar uma sabedoria espiritual. Continue orando em outras línguas, porque esta é a verdade sobre as línguas. Não pare de orar em outras línguas porque alguém disse que não era de Deus, porque alguém disse que era só para o tempo dos apóstolos. Não, é para hoje, é para curar você, é para edificar você, é para levantar você, é para te trazer sabedoria espiritual, é para te trazer entendimento espiritual, é para te trazer prosperidade, é para te trazer cura, é para te trazer emancipação espiritual, é para trazer para você sucesso no seu ministério. Continue orando em outras línguas.